Vamos lá, pessoal. Continuando aqui, temos o planejamento plurianual de lavra e controle de produção, no caso aqui de concentrado. Até agora, o que a gente viu foi o planejamento em toda a mina da sua lavra, né? Quantos bancos iam abaixar a taxa de aprofundamento, para onde que sua mina avançar, quanto que você ia tirar de estéreo, quanto você ia tirar de minério, DMT, dentre outros parâmetros relacionados à lavra. Lembrando que a lavra é muito importante, mas hoje no Brasil, mais de 90% das minas, ela não tem só lavra. Os empreendimentos mineiros, ele tem lavra e usina. Então, você lavra de acordo com o quê? Com a demanda da sua usina. Então, a programação de produção da sua usina é muito importante para o funcionamento do sequenciamento da sua mina. Então, a sua mina vai funcionar de acordo com a usina. Tem que estar em concomitância esses dois parâmetros, essas duas estruturas que você tem na sua mina, né? E uma das coisas importantes, como a gente vai apresentar aqui para vocês aí nessa tabela, alguns parâmetros que a gente tem que monitorar lá no planejamento e programação da sua usina. Presta atenção, como o sequenciamento de lavra, você tem a distribuição ao longo dos anos, aqui também você vai ter a distribuição aí da sua movimentação ao longo dos anos. Para isso, você tem que saber também quantas horas, as horas calendárias que você vai ter aí para poder trabalhar, horas de manutenção e horas disponíveis. Vamos lembrar, quando a gente viu o indicador de produção, lá comentei sobre horas calendárias, horas de manutenção e horas disponíveis. Para que aquilo é importante? Para a gente fazer o cálculo da disponibilidade física, lembra, DF, UF e rendimento. Então, os indicadores de produção, que aqui também vai ter para sua mina. Porque você vai ter equipamentos que estão disponíveis, britador, moinho, dentre outros, peneiras, de acordo com o processamento, o tipo de processo que a sua usina tem. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem até as horas de paradas. Por quê? Na usina também você consegue programar algumas paradas para limpeza, manutenção, dentre outros. Então fica mais fácil você calcular. E além disso, vamos lembrar aqui um pouquinho, fazer uma associação com a parte de tratamento. Você tem, por exemplo, a taxa de alimentação. O que seria a taxa de alimentação? É o quanto vai alimentar, que vai sair da mina, da lavra, para alimentar a usina. Então, a taxa de alimentação é importante você saber, porque senão você lavra demais, vai ter um estoque muito grande. Ou você lavra de menos, vai faltar para a usina. Então, a taxa de alimentação é importante. E essa taxa de alimentação, nesse caso aqui, por exemplo, é um minério que você está focando no teor, que no caso aqui o teor de cobre, o exemplo. Então, a taxa de alimentação é a massa que você precisa alimentar a sua usina, de acordo com cada ano. Aqui o exemplo, 2025, 26, 27, assim sucessivamente. Só que você não tem que só alimentar com a massa, existe um teor. Então, o teor de alimentação. Vamos fazer uma lembrança aqui. Lá em tratamento, você aprende azão, que é a massa de alimentação da usina, vezes o azim, que é aqui o teor de alimentação da usina. É igual o que? O Czão, que é a massa de concentrado que vai sair, e o Czim, que é o teor do concentrado, após o minério beneficiado. Mas mais a massa de rejeito, vezes o teor, o Rzim, que é o teor lá de rejeito que sai no seu processamento, que vai lá para a barragem, que você perde. Então, tudo isso é importante. Além do que também, você tem que saber calcular lá a recuperação máxima. Como faz o cálculo lá da recuperação máxima? Eu não vou abordar aqui dentro, mas lá na parte de tratamento você vê a recuperação máxima. Todos esses parâmetros de recuperação máxima, teor de alimentação da usina, o teor do concentrado, no rejeito, tudo isso é importante para você fazer um bom dimensionamento. Então, aqui nessa tabela, você repara que
ao longo dos anos, o teor ele pode variar. Por exemplo, teor de alimentação aqui, 0,71, 0,66, 63, 63, 75. Então, 0,80, 86, 0,93, 0,99. Então, nunca vai ser igual. Então, esse planejamento também, na usina você tem que fazer o planejamento, replanejar, fazer de novo. Então, ao longo de todos os anos, isso pode mudar. E essa mudança reflete lá na configuração da sua cava. Então, o planejamento você faz e replaneja ao longo dos anos, de acordo não só com as questões do minério, né, as questões econômicas e questões geológicas, mas também a questão do beneficiamento influencia. Ok?